O que Deus está fazendo. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então, tá chorando, preciso nome, tá sofrendo, não nome, sou voz da cruz. Pela frente, amigo, pra mim, querendo frente, tirando os filhos, olhando os olhos pra continuar. Ele abre a porta pra quem deixar. Ele trabalha pra quem convida, caminha contigo, se não desvia. Ele os seus olhos florescem de novo, começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. É desse jeito. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então chore, tá chorando, preciso nome, o seu louvor na pela frente, abrindo pra mim, quebrando os correntes, tirando os filhos, olhando os olhos pra continuar. Ele abre as portas pra ninguém acessar. Ele trabalha pra ninguém confia, caminha contigo, tirando de dia. Ele os amamos, conhece o Senhor, correndo a cantar com muito louvor, 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 com muito louvado, exaltado, em nome do Senhor, nesse mesmo Espírito. Vamos continuar adorando o Senhor. Pois foi para isso que nos demos, só para adorar, exaltar o Senhor. Glória a Ele. Só para te adorar, Senhor. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é divino. Estamos nós aí.
Jesus em tua presença, reunimos aqui, convidamos tua face, rendemos a ti, pois o dia da tua morte trouxe a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração humano. Não que separava, já não separa mais. A luz e a glória apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Só e fazer teu nome grande, retirar todo peregrino, estamos aqui, meu véu que separava, já não se para mais. A luz colocada, apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra e fazer teu nome grande, retirar todo peregrino, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Vamos restaurando a palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Pai, obrigado por esses momentos aqui, te exaltando, te glorificando. Abençoa agora o momento da tua palavra. Fala, Senhor, conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Através, ó Pai, da tua e poderosa palavra, Senhor, com aqueles que estão presentes, com aqueles que estão assistindo, Senhor, que o Senhor possa falar a cada vida, a cada coração, em nome de Jesus, nesta noite. Ó Senhor, eu operando, Senhor, e manifestando, Senhor, a tua poderosa glória. Fica conosco ainda nesses momentos aqui na tua presença, Senhor, manifestando a tua glória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Em Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Senhor Deus, culto de missões, né? Sabemos que missão é a obrigação da igreja. Nós, como igreja, nós somos incumbidos para fazer missão. Fazer missão nada mais é que você anunciar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Hoje, se você é salvo, se você tem a certeza da sua salvação e você alcançou a misericórdia de Deus, o perdão de Deus através da anunciação do Evangelho, você foi alcançado porque alguém teve essa responsabilidade e incumbência de estar falando o amor de Jesus. Jesus veio, quando ele veio fazer discípulos, ele fez discípulos, ele deixou um legado muito importante e ele designou nós, igreja, para fazermos discípulos e de pregar a todas as nações, e de pregar o Evangelho a todas as nações. Essa é a nossa incumbência, não é somente do pastor,
não é somente do ministério igreja, ministério, né, como se fala, a placa denominacional, não somente a elas, mas para cada um de nós que fomos alcançados por esse Evangelho, nós temos agora a responsabilidade de estar anunciando o Evangelho, para que as vidas, assim como eu e você fomos alcançados, elas também possam ser alcançadas. Amém? Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, vou falar um pouco a respeito disso que é ao qual estamos falando. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Quero também cumprimentar os nossos amados irmãos internautas que estão nos acompanhando por esse canal. Que a palavra de Deus chegue até você, que faça um efeito, possa surtir um efeito transformador, um efeito salvífico sobre a sua vida. É interessante que o Evangelho tem um fundamento muito importante. Primeiro é trazer salvação a todos que se haviam perdido. Eu estava perdido, você estava perdido, mas nós fomos alcançados por esse Evangelho. E hoje nós temos a alegria da salvação. E às vezes a alegria, as pessoas pensam que a alegria é naquilo que ele possui, nos bens que ele possui. Não, a nossa alegria está naquilo que nós cremos e possuímos a eternidade, vida eterna. Amém? Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 em diante, diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os rostos, e com 2 cobriu os pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ele tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por mim? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Graças a Deus. Amém, meus amados irmãos? É interessante que o profeta, a qual aqui Isaías salienta uma visita que ele teve do anjo, que trouxe ali uma tenaz, uma brasa de tenaz, algo figurado, que traz com que essa brasa teve o poder de mudar toda a vida dele, mudar as suas palavras, mudar a sua atitude, e ali lhe garantiu ainda a salvação. E quando ele viu isso, ele teve essa visão, ele recebeu isso, que é nada mais a palavra de Deus que ele tinha recebido, que a palavra de Deus é como a tenaz, que ela vai fixar, ela vai trazer uma mudança para todos aqueles que ouvem, mas para isso tem que ter uma pessoa que queira receber. A palavra de Deus ela é anunciada, ela é pregada, é dita, é falada, e só surte efeito quando nós a recebemos. Porque Deus ele não vai mudar as suas atitudes por força ou por violência. Isso vai depender unicamente de mim e de você, que ouve a palavra e deixa com que ela faz os seus efeitos no nosso interior, porque a palavra de Deus ela tem o poder de transformar o ser humano no seu interior para o exterior. Quando aqui o profeta ele ouve que
Deus ali, ele via aquela visão, teve aquela visão que Deus estava sentado no sublime trono dele, ele já não se achou digno de estar ali, e uma coisa que ele disse, que era o momento que ele iria morrer. Ele já estava percebendo que aquela visita trouxe a ele um temor, e o maior temor que ele tinha era a morte. Mas quando ele assim o recebeu, o anjo do Senhor veio até ele com antenais e colou a sua boca, fez com que ele mudasse todas as suas palavras, suas atitudes, e após ele deixar, ele receber essa casa, essa que significa a palavra de Deus, ali trouxe uma transformação sobre ele, e ali Deus incumbiu ele por uma grande missão, a qual hoje, essa palavra que nós anunciamos a vós, você deixa ela fazer efeito no seu coração para trazer mudança e transformação, e vocês têm também estar disposto a dizer como Isaías, quando Deus lhe chamar, e você responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque se nós recebemos a palavra e ela trouxe uma transformação, ela vai surtir efeito tanto na minha pessoa, quanto nas pessoas a qual nos ouvir anunciar a palavra de Deus. Hoje, se nós estamos aqui, é porque nós demos credibilidade à palavra de Deus e ela trouxe uma mudança. E nesse chamado, meus amados irmãos, sabemos que quando nós aceitamos esse chamado, sabemos que não é fácil, a caminhada é árdua, a caminhada é dura, é com muitos desafios, é com muitas renúncias. E quando nós vemos aqui, quando Jesus ali, ele chamou os seus discípulos, ele designou os seus discípulos a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, e eles assim aceitaram esse desafio, e Jesus chegando para ele, como está lá registrado lá em Mateus capítulo de número 10, a chamada dos 12 discípulos e as suas missões, Jesus já começa a dizer a ele que no capítulo 10 e versículo de número 12 em diante, diz assim: e quando entrardes em alguma casa, saudai-o, e se a casa for digna, deixe sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os países de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que, aí ele dá orientação, eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunha, e eles aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será manifestado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e o filho levantarão contra os pais e os matarão. Aqui Jesus já nos chamados dos 12 discípulos, ele já deixou ali, ele já orientado do que eles correriam risco após aceitar esse grande desafio. Mas mesmo assim, com todos esses desafios que Jesus ali o avisou, nenhum deles desistiu, porque eles disseram: Senhor, eu irei por ti, eu estarei indo, porque eles tinham recebido a salvação, eles tinham recebido a promessa de Deus, a presença do Espírito Santo. E quando nós recebemos a presença do Espírito Santo, arde dentro de nós o desejo imenso de fazer a obra de Deus, arde em nós o desejo imenso de estar na presença de Deus, de estar buscando a presença de Deus, de estar em relacionamento com a presença de Deus e sentir ali a presença
presença do Espírito Santo sobre nossas vidas e arde muito mais ainda o desejo de levar a palavra salvadora para aqueles que andam perdidos. Uma coisa muito interessante, irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo, logo no princípio, nós somos bem ativos, nós queremos fazer acontecer, nós queremos fazer evangelismo, nós queremos pregar, nós queremos resgatar as pessoas do lamaçal do pecado, do engano, nós queremos fazer tanta coisa, aquele povo, aquele primeiro amor que nós recebemos, arde em nós já temos uma visão, eu quero ser algo, eu quero ser alguém na presença de Deus, eu quero que Deus me usa, eu quero que Deus me use em dons de revelação, dom de profecia, dom de cura, dom de maravilhas. Esse aí é o maior desejo de Deus sobre nossas vidas, mas antes de nós termos esse desejo, há um compromisso que nós temos que ter. Primeiro, aceitar este desafio. Sabemos que o desafio para anunciar o Evangelho não são poucos, que Jesus aqui falando para os discípulos os desafios que eles iriam enfrentar, e mesmo assim eles não desistiram, eles ficaram sempre atônitos, ligados com o que Deus ali iria fazer, porque eles tinham assistido quantas maravilhas que Jesus tinha realizado, e ali Jesus realizando essas maravilhas, e ele ainda dava garantia para os seus discípulos de sinais maiores que os discípulos iriam fazer, porque ele estaria com o Pai, ele estaria na presença de Deus, e ali tudo que os discípulos pedissem no nome dele, ele realizaria. Ele faria não para a glória dele, mas ele faria para a glória do Pai, que nos chamou, que nos comissionou para essa missão. Às vezes nós somos tímidos, às vezes nós temos o temor, o medo de fazer algo, dizendo talvez, se orar e Deus não curar, se eu orar pela pessoa e nada acontecer. Não se preocupe, que a responsabilidade não é sua para fazer acontecer, porque a responsabilidade é de Deus, e se Deus tem algo a realizar na vida daquela pessoa a qual nós estamos orando, Ele vai realizar, não vai tardar, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo, operando maravilhas, mas Ele precisa contar com aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. A necessidade de nós termos o desejo, ardendo em nós o desejo de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. A palavra de Deus em Marcos capítulo 16 diz que os sinais seguiriam aos que crerem, mas para fazer os sinais, para Ele nos seguir, nós temos que primeiramente sair, anunciar, pregar. Porque se nós estivermos simplesmente parados, como Ele vai nos seguir? Só se segue algo, e algo só vai nos seguir se nós estivermos em movimento. Se estivermos em movimento, Ele vai nos seguir, os sinais vão nos seguir. Por isso nós temos que ir pregar o Evangelho. Quando nós se dispomos a ir pregar o Evangelho, com certeza os sinais Ele vai nos acompanhar, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E Ele quer nos usar. Não podemos ser tímidos, não podemos ser descrentes, nós não podemos ter dúvida do chamado, da vocação que Deus nos fez. Nós temos que crer. Pastor, se orar nada acontecer, o problema não é meu, o problema não é seu, o problema não é nosso, mas eu tenho uma certeza absoluta, se Deus prometeu, Ele vai realizar e Ele vai fazer para que Ele venha ser glorificado. Basta nós termos esperança, basta nós termos confiança e descansarmos no Senhor. Às vezes nós falamos, o Senhor curou, às vezes nós falamos, vou ver se Ele curou mesmo. Se a dor está por aqui ainda, se está aqui, orou, a cabeça ainda está doendo ainda, nada passou. Tenha paciência. Eu me lembro a passagem de Jesus. Ele chegou um cego até ele, e ele cuspiu na terra, fez um lodo, uma lâmina, ele gosta na lama, faz um lodo e
e passa nos olhos do cego, depois ele fala, vai lá até o estanque de Siloé e lave. Imagina aquele homem, irmãos, aquele lodo no rosto, e o tanque não era tão perto não, o tanque era distante. Ele foi tateando até chegar lá, mas Jesus não poderia curar no instante somente uma palavra, pôr a mão assim, falando, chefe, não podia. E por que ele não fez? Porque Deus quer provar até onde a nossa fé é capaz de chegar. É verdade, Senhor. Ele pode fazer tudo imediato, mas Ele quer provar aonde estou depositando a minha, e Deus quer saber aonde você está depositando a sua fé. E missão é fé. Missão é fé. Eu creio, eu não recebi agora, mas eu creio que Deus, até eu ir ao sepulcro, eu vou receber, porque eu creio. Porque quem prometeu foi Deus. A mudança quem vai fazer é Deus. O milagre quem vai fazer é Deus. Às vezes nós depositamos tanta confiança em homens, e quando nós recebemos da parte de Deus, às vezes paira a dúvida: será? Será que vai acontecer? Será que a dor vai passar? Quem prometeu? Foi Deus ou foi o homem? Se Deus prometeu, descansa. Descansa no Senhor, confia nele. É descansar. Sabe o que é descansar? Eu estou sem tocador ainda, mas eu estou descansando, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer. Eu estou descansado. Aleluia. Nos ajuda, meu Pai. E a Bíblia fala que quando ele lavou os olhos, ele lavou os seus olhos, e daqui a pouco ele viu como se visse vulto. Mas ele estava chegando, Deus me curou rapidamente. Está vendo, Tom? Eu estou vendo homens com vulto. E daqui a pouco foi limpando. Daqui a pouco o homem estava enxergando naturalmente. Às vezes nós não estamos enxergando, por falta de fé, por falta de receber aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu, recebeu, é meu. Ninguém toma, ninguém vai tomar. Pode demorar, mas eu ainda vou acreditar. Eu não vou duvidar. Glória a Deus. Eu creio. E missão é isso. Imagina quando Jesus mandou os discípulos, ainda prometeu para os discípulos que eles iriam entrar no meio de lobos, de homens cruéis, que poderiam até mesmo perder suas vidas. Quem sabe Deus está falando para você, aí tem desafio para você. Você vai querer, vai. Você que está assim, igreja aqui. Aí Deus te manda lá para o deserto, um lugar que não tem ninguém, que você não conhece ninguém, e você está lá, e a obra de Deus está te esperando, e você chegando não tem ninguém, você vai falar, poxa, o que eu vim fazer aqui? É interessante, né, que Deus é maravilhoso, Deus manda a gente para os lugares mais remotos. É o chamado. Agora eu vou aceitar o chamado, você ninguém é obrigado a aceitar o chamado. Mas quando nós aceitamos o chamado, nós também temos que aceitar os desafios. Que chamados têm desafios. Entende? Todos que se formaram de médico, eles tiveram seus desafios. Eles tiveram que estudar, ter provas, depois passar ainda na área da medicina do MEC, fazer a prova do MEC para ser aprovado no MEC, porque se você não é aprovado no MEC, você não é médico. Você pode estudar na faculdade e ser aprovado pela faculdade, mas você tem que ser aprovado pelo MEC. Você vai fazer advocacia, você vai ser advogado até ser formado pela OAB. Se a OAB não te formar, você não vai ser um doutor. Você tem que passar desafios dos homens. Desafios. E às vezes desafios, a gente só, nossa, sabia que era tão difícil assim. E quando nós damos um passo para a presença de Deus, parece que aí que o mundo se revolta contra nós. Deve ser. Quando você estava no mundo, perdido no mundo,
fazendo as vontades do mundo, você não percebia essas coisas, tudo era natural. É natural, todo mundo faz, tudo natural. Mas quando as vendas da cegueira espiritual caem dos seus olhos, aí você passa a entender o que é o bem e o que é o mal. Que existe o bem e existe o mal. Aí você vai se conhecer. Você fala, nossa, tanta coisa errada que eu fazia, que feria a princesa de Deus, que feria a santidade de Deus, que Deus não gostava que eu fazia. Agora eu vou mudar. Desafios. E mudança é o maior desafio. Nada é fácil, irmãos. Para você ter um bom salário, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ter um bom salário. Para você ser bem sucedido, você tem que esmerilhar no mundo para ser bem sucedido. Porque você não veio do berço de ouro. Agora, quando nós estamos na presença de Deus, nós não viemos somente no berço de ouro. Nós viemos do palácio real. Que Ele nos tornou agora príncipe, herdeiro do rei. E os desafios continuam com os discípulos, não é fácil. Não é fácil. Viver é fácil para você, sim ou não? Não. Não é fácil. Você desiste. Se acorda dia após dia para ser hoje de novo. Segunda-feira vou trabalhar. Terça-feira de novo. Quarta de novo. Desafio. Não é desafio? Aí quando chega o final do mês, o quinto dia útil, você fala, puxa vida, valeu a pena. Não valeu a pena? Agora imagine o reino de Deus. Vai valer a pena de tudo que você investiu no reino de Deus. Porque Deus, Ele não se esquece de nada que você fez em prol do reino dele. Nada. Não pense que o que você fez Deus vai esquecer, viu? Não esquece nada. Ele vai se lembrar de tudo que você fez em prol do reino dele. Mesmo os desafios que você enfrentou, que você falou, pai, não estou aguentando mais, não estou suportando mais. Ah, Senhor, eu estou quase perecendo. Aí ele diz, só um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. A recompensa virá. A recompensa há de vir. Mas nós temos que permanecer fiéis a Deus. Fiéis. Se coloque, irmãos, num lugar de um grande desafio de tantos homens, né, da Bíblia que teve tantos desafios e nenhum deles desistiu. Você se enquadra em que momento? Qual um deles desistiu? Vamos falar uns. Abraão, Moisés, Jó, os profetas, os discípulos. Você se enquadra em qual? Nenhum. Porque o que nós passamos não há sombra de nada do que eles passaram. Vamos falar de Abraão. Você daria seu único filho para morrer? Para provar o amor seu amor para Deus? Você pegaria seu único filho para dizer, eu vou sacrificar ao Senhor. Você sairia da sua terra, do meio da sua parentela, do meio da sua casa, com toda a regalia que você tem, para ir para um lugar que Deus te chamou para ir e não mostrar onde é. Seria? Abraão foi. Pessoal, Abraão, pega sua. Fala na expressão bem popular. Pega sua bagagem, sua trouxinha, bem bom. Vá para um lugar que eu vou te mostrar onde é. E a Bíblia diz que Abraão não contestou a Deus, ele tão somente deixou tudo para trás e foi caminhando como peregrino forasteiro. Só guiado por Deus. Deus, anda aí. Estou vendo.
no meio de deserto, no meio de grandes lutas, dificuldades. Deus não mandou você no deserto ainda. Deus não mandou você no deserto. Deus não te pediu nenhum filho ainda. Deus não te pediu nada. A única coisa que Ele pede a cada um de nós, sabe o que é? Adoração. Só. Obediência. Só. E às vezes nós falamos, às vezes nós somos tão assim, eu recebi tanto de Deus. Ai, o que eu faço para agradar a Deus? Seja fiel. Seja ao menos grato a Deus por tudo que Ele fez. E atende o chamado dEle. Atende. Ah, pastor, não sei que chamado tem. Deus não te chamou, não chamou ninguém para ser esquentador de banco. Deus tem uma missão para você. Onde você anda, onde você trabalha, aonde você estuda, você é o instrumento de Deus. Você é um servo. Quantos aqui é servo de Deus? Levanta a mão. Se é servo de Deus, temos que ter vergonha de levantar para ninguém me falar que eu tenho que ter um compromisso para levantar bem baixinho só para mim. Mas é sério? E qual a função do servo? Qual a função do servo? Qual? Você está servindo? Servindo. Estou servindo, Senhor. Servindo o quê? Pastor, mas eu não sou pastor. Deus não falou que é só é servo pastor. Deus não falou que é só servo esposa de pastor. Deus falou que todos aqueles que o aceitaram são feitos filhos, discípulos. Então, minha obrigação, a sua obrigação, é pregar o Evangelho a toda criatura. Onde quer que for, na escola, na rua, no trabalho, no colégio, onde quer que for. Está incluído. Está incluído a mim e a você. Nós louvamos aqui a quem enviarei para pregar o Evangelho aos cativos e oprimidos. Libertem eles da prisão. Você sabe quem te libertou da prisão? Foi aquele que pregou o Evangelho um dia para você e você está livre hoje aqui. Você está liberto. Lá fora tem um monte aí que precisa ser liberto, que estão sendo escravos ao pecado, do erro, cegos espirituais. Cego, porque não conhece a verdade, a palavra. As pessoas que não conhecem a palavra são cegos, são guiados pelas emoções, pelo invento deste mundo. São guiados por isso. Que para o mundo tudo é bom, né? Ah, tudo é bom, né? Deus sei de mundo, a gente quer. Não. Deus não fez o mundo para a gente curtir. Deus fez o mundo para a gente fazer a diferença do mundo. Para sermos a luz do mundo. Deus não fez isso. Para ser luz. Porque o mundo já estreva. E precisa de luz. O que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Quem vem após mim, esse está na luz. Se não ir após ele, estão aonde? Em trevas. Se não ir após Jesus, estão em trevas. Estão em trevas. Mas Deus enviou Jesus como a luz do mundo, para que todo aquele que andar nele também ande na luz, como ele é a luz. E além de ser luz agora, somos discípulos. Aí ele diz o que a respeito de discípulo? E de fazer discípulo. Você tem que fazer discípulo. Como que é fazer discípulo? De tudo aquilo que você aprendeu, você tem que ensinar.
tudo aquilo que você aprendeu mediante a palavra de Deus, que teve alguém que te ensinou, que te ensina, você tem que anunciar. Porque só faz discípulo aqueles que foram discipulados. A função que Jesus veio fazer aqui, ele fez discípulo. Depois que ele fez os 12 discípulos, formou os 12 discípulos, aí chegou, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora, porque agora os discípulos são tudo preparados. Agora é o momento de eu morrer, de eu ser excedido ao céu, e de lá no céu eu interceder por nós. Mas ele falou, olha, vou entregar vocês aos sinédrios, à morte. Mas ele nos deu o quê? A recompensa da eternidade. Se fizermos para ele, com certeza a recompensa virá dele. E uma coisa, a recompensa maior que nós esperamos, que eu espero, é a ressurreição, vida eterna, gozo e prazer eterno com Cristo Jesus. É isso que eu espero. Eu não espero nenhuma recompensa aqui do mundo. A recompensa do mundo são consequências daquilo que eu faço. Vai vir. Se eu não fizer nada, eu não vou ter nada. Se eu fizer alguma coisa, eu vou ter. Agora eu me prego mais no reino de Deus. Porque do reino de Deus não são coisas passageiras, corrosivas, como ouro e prata, que são corrosivos, né? Mas é a eternidade, aonde a morte não terá mais domínio sobre nós. E a recompensa. O que daria o homem pela sua eternidade? Daria tudo, não é assim? Daria tudo para viver a eternidade. Deus capengando, né? Vem capengando, mas assim, não, eu vou querer a vida eterna. Daria tudo, minha fortuna, minha riqueza, daria tudo para viver eternamente. Mas só que a eternidade só pertence a um que ele mesmo me deu. E ele se fez eterno, que é Jesus Cristo. Mas para ele ser eterno, ele teve que passar. Verdade, Jesus. Ele teve que passar por aflições. E depois de ter passado as aflições, quando encontrou com os discípulos a última vez, ele disse algo interessante, que quando ele chegou para os discípulos, olha, não é os servos maior que o vosso Senhor. Pois assim como a mim perseguiram, a vós também perseguirão, por causa do meu nome. E aí? Sou servo? Sou discípulo? Quem é servo discípulo está disposto para passar tudo. Mas tem um versículo na Bíblia que o apóstolo Paulo escreveu que diz assim, que tudo isso que nós vemos, que toda essa glória que nós vemos aqui, não tem a comparar a inacessível glória que Deus tem preparado para nós no céu. Não tem comparação o esplendor da glória que Deus preparou para cada um de nós. Então ficamos firmes, fazemos a obra de Deus. Você não foi chamado de lá de fora, não, para dentro, né? Para viver somente essa vida, sentado no banco. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa em prol da obra de Deus, ao reino de Deus. A gente não trabalha aqui, como se diz, né? Esmagadamente. Né? Damos o duro, acordamos 6 horas da manhã, para entrar às 8, sair às 6 da tarde. Chega em casa exausto, cansado. Mas no dia seguinte, todo disposto para ir para onde? Para o trabalho. Você investe tanto aqui no terreno, investe mais no reino de Deus. Que no reino de Deus
a inacessível glória, a coroa de glória da É eternidade. verdade, Deus. Aleluia. Você irá tomar posse. Cristo já conquistou através da sua morte. Mas só irá tomar posse aqueles que serão fiéis. Glória a Deus. Fiéis. O fiel. Como diz o louvor, né? Sempre fiéis, ó irmãos, sim sejamos. Sempre fiéis, irmãos, sejamos. Sempre fiéis, levemos a cruz. Nós temos que ser fiel levando a cruz. O que é? Qual o sinônimo da cruz, irmãos? Sinônimo da cruz, sinônimo de sofrimento. Tem crentes aí que falam, não, mas não vamos sofrer. O crente que sofre, não, nós vamos sofrer sim. Enquanto estivermos aqui na terra, nós somos sujeitos ao sofrimento. Somos sujeitos. Mas nós temos ainda Cristo que pode fazer cessar o sofrimento, se tão somente fiel a Ele seremos. Jesus não veio trazer, como ele disse, ele não veio trazer paz, não. Ele veio trazer o quê? Espada, guerra. E a maior guerra minha e sua, qual que é? Nós mesmos. Nós mesmos. Eu vencer, eu tenho que vencer eu. Você tem que vencer você. É vencer nós mesmos. E fazer com que Deus reine em nós. Aí quando Deus reina, Cristo reina em nós, aí fazemos a obra de Deus descansadamente. Sem pegar aflições. Né? Já pessoas que possam pegar aflições de todas as ovelhas? Eu não vou ficar falar que carinha careca, não, porque. Mas olha, não sei o que eu acho. Mas eu não pego a demanda, eu só oro. Por quê? A minha cruz eu carrego. A sua você vai ter que carregar também. E não pode cortar a cruz. Que no final dela ela vai fazer bom proveito. Você pode precisar dela. Porque tem crentes que querem cortar a cruz de sofrimento. Um caminho, um atalho. Ah, vou arrumar um atalho. Não tem atalho para o céu, não. O caminho do céu é cruz. Você sabe o que significa cruz? Renúncia própria. É o que Jesus fez. Ele renunciou-se, morreu na cruz por causa de quê? Dos pecados dele? De quem? Meu e seu. Ele renunciou ele mesmo. Por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados, ele foi crucificado na cruz. Glória a Deus. E agora você não pode carregar a sua cruz? Quer arrumar atalho? Para o céu não tem atalho. Para o céu não tem atalho. Só existe um caminho para o céu. Jesus Cristo. Verdade. Glória a Deus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não adianta querer arrumar atalho. Eita, Jeová, fala. João, Maria, Aleluia. Glória a Deus. Pedro, Joaquim. Não, o caminho é só Jesus. Ai, a Maria, não, Maria, coitada. Era igualzinha aí a você. Depende da salvação em Cristo também. Todos seres humanos dependem de Cristo para ser salvo. Não existe outro caminho. E para ser salvo em Cristo Jesus, não basta só conhecer Ele. Tem que aceitá-lo, tem que receber. Eu aceito Jesus a Ti como meu Senhor e Salvador. Eu estou Te recebendo porque eu creio no Seu sacrifício que morreu pelos meus pecados. E por isso Te aceito para perdoar os meus pecados. Porque todos nós não somos pecadores? Somos ou não? Somos. E quem perdeu o pecado? O pastor Sérgio? Não. Quem perdeu o pecado? Jesus Cristo. Só Ele. E o que me impede o homem de chegar ao céu é o pecado.
se não tiver Cristo como seu Senhor e Salvador, vai ser condenado. Vai para o inferno. Não vai para o céu. Mas tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, seu justificador, você tem esperança da salvação. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que já perdeu a esperança. Isso aí já vai para o inferno mesmo. Porque perdeu a esperança. É mais fácil perder a esperança do que acreditar em Cristo. Não, eu creio em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se eu creio em Cristo, Cristo é a esperança. A esperança, no louvor da esperança é Jesus. Ele é o caminho. A esperança é Jesus. Esse amor tem espinho. A esperança é Jesus. No meio da... É o único da salvação. É só Ele. Só Jesus dá a salvação. Aleluia, Jesus. Então, caminho para a salvação temos. Verdade. Às vezes eu chego atendo alguns clientes, eu falo assim, isso aí tem jeito. Eu falo assim, não, isso aí tem jeito. Não, tem jeito sim. Eu falo assim, isso aí tem jeito. Tudo tem jeito. Aí eu falo, só não tem jeito para a morte. Eu falo assim, não, tem jeito para a morte. Qual jeito tem para a morte? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele dá o jeito para a morte. Sabe por quê? Que Ele mesmo diz, pois todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A solução para a morte é Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Pastor, morreu, acabou. Não acabou nada. A esperança ainda para a morte. Para aqueles que morreram, ainda há esperança. Mas a esperança desses está em Jesus Cristo, a qual só se pode ter essa esperança em vida, aceitando a Jesus. Morreu? Morreu segue juízo. Como diz as Sagradas Escrituras, morrendo o homem, segue-se o juízo. Juízo é consciência. Aqui, juízo, consciência. Quando se morre, não tem mais juízo, perdeu, já não funciona mais. Então, quem tem juízo, consciência, aceita Cristo enquanto está com vida, porque depois que morrer, já repousa o juízo. E quem morre sem Cristo é condenado eternamente. Mas quem aceitou a Cristo, há esperança de eternidade com Ele. Aleluia! Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Maravilha! Queremos agradecer aos nossos amados irmãos que estão nos assistindo por esse canal. Que você não perca a oportunidade em vida de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Aceita Ele para ter a alegria da salvação que há somente em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pai, Senhor Jesus, oremos, Senhor Deus.